Meus amigos, minhas amigas, é com muita alegria que iniciamos a noite de hoje das palestras do Amar, tendo um tema central do mês, 160 anos, o Livro dos Médios. E hoje, nessa noite especial, nós teremos como posso dizer, a alegria de ter essa pessoa encantadora para nos falar, que é Michele Ribeiro de Mello. Seja muito bem-vinda, Michele. Obrigada, minha querida. Obrigada a todos. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Sinta-se em sua casa, porque, como o nome se diz, amar, todos são amados, né? O seu tema da noite é a influência moral dos médiuns. Então, que Jesus te inspire, que te envolva, que os amigos espirituais estejam como está sempre conosco e que tenha uma excelente palavra a nos dar. Obrigada, viu? Obrigada, minha querida. Obrigada. Obrigada, meus irmãos. Muito boa noite a todos. Uma alegria estarmos aqui reunidos em torno do Livro dos Médiuns, da doutrina do Consolador, que nos ampara, que nos instrui, que nos impulsiona, que nós estejamos banhados nessa luz e nesse amor. Que Jesus possa abençoar os nossos corações, os nossos pensamentos, os nossos lares. Meus queridos, eu gostaria que vocês me dissessem se o som está ok, porque o meu fone não estava bom. Se está tudo bem, se vocês me ouvem bem, deixem aí um ok, um joinha, por favor, para que a gente possa ajustar aí qualquer necessidade, tá bom? Então, é uma alegria estar aqui com vocês, né? Do interior de São Paulo para Bahia. Oh, coisa boa! Eu quero muito estar aí presencial. Assim que essa situação melhorar, nós nos encontraremos presencialmente. Promessa. Né, Fábio Aguilar, meu senhor marido de produção? Iremos para a Bahia. Será um grande prazer recebê-la. Que bom, Recebê-los. amiga. Que bom. Obrigada, viu? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre essa parte do Livro dos Médiuns, que é muito importante para todos nós. Falar um pouco de mediunidade. E é importante que todos nós possamos nos entender como médiums, né? Todos nós. Porque muitas vezes a gente acredita que médium é somente aquele que tem uma mediunidade ostensiva, aquele que vê, aquele que ouve, aquele que psicografa. Mas Kardec trouxe para nós, quando ele codificou a doutrina, quando ele fez todo aquele estudo gigantesco, ele disse para nós que todos nós somos médiuns, todo aquele que sente num grau a influência dos espíritos é médium, diz Kardec, né? E ele fala assim que essa faculdade, ela é inerente ao homem, ela é inerente à humanidade, é inerente a todos nós, a todos, né? E ele fala assim, não é um privilégio, não é uma exclusividade para algumas pessoas, alguns eleitos, alguns escolhidos, todos nós somos. E nós estamos aí adentrando uma era nova, nós estamos todos percebendo, né, que estamos aí num pico de uma transição planetária que nos convoca a uma mudança do nosso padrão mental, uma mudança dos nossos sentimentos, uma mudança dos nossos atos. Então, nesse momento, cada vez mais nós vamos sentir. Sentir. Quem não se sente, às vezes, espremido sob esse influxo de transformação, de regeneração, de mudança planetária, de transição no qual todos nós estamos passando? Quem às vezes não sente um mal-estar, uma cabeça pesada, um embrulho no estômago, uma situação parece que uma ansiedade, um coração que palpita? Nós estamos sentindo e percebendo. E nós sentimos como? Nós sentimos pelas vias mediúnicas. Que todos nós, porque todos nós, como Kardec nos traz aqui, né? Somos, em determinado grau, médiums.
Porque isso é uma bênção divina, é um amparo divino, para que nós possamos, ao mergulhar na carne, nessa densidade que é a densidade da matéria, estarmos aqui nessa necessidade e nessa oportunidade divina de evolução, de progresso, de provas, de aprendizado, de construir sentimentos nobres, de construir virtudes que nós não possuíamos. Isso nós conseguimos aqui na Terra, na matéria. Mas nesse mergulho, nessa densidade da matéria, nós precisamos desse canal aberto, ligado com a espiritualidade, para que nós não venhamos a nos perder, para que nós possamos aproveitar essas oportunidades sublimes, né? As lições nas quais nós escolhemos para estarmos aqui na Terra. Então, essa mediunidade é essa porta, essa abertura, esse presente, essa bênção divina. Quantas vezes nós, espíritas, ouvimos ou até mesmo falamos que mediunidade é para sofrer, né? Ah, vai ser um sofrimento, você vai sofrer sua vida inteira, porque mediunidade é um karma, né? Quantas vezes nós ouvimos isso? Quantas pessoas chegaram até a casa espírita com dificuldades em decorrência de sentimentos e pensamentos e influenciações espirituais e ouviram isso? Nós ouvimos muito isso antigamente, hoje em dia já não mais. Por quê? Porque temos compreendido Kardec de uma forma mais ampla. Ainda vamos demorar para compreendê-lo plenamente algumas reencarnações, né? Mas temos compreendido melhor. Estamos aguçando esses olhos de ver, esses ouvidos de ouvir. Então, temos compreendido que mediunidade é abençoada oportunidade. Abençoada oportunidade de estarmos em um contato, uma aproximação maior com o mundo espiritual de onde viemos. Um contato maior com aqueles que avalizaram a nossa reencarnação, que assinaram lá para nós a promissória, pode ir que eu estou aqui, ó. Eu estarei te inspirando, te amparando, te auxiliando e te dando toda a força espiritual para que você possa cumprir, eu não te abandonarei. Quantos amigos espirituais nós temos, anjos, benfeitores, amorosos, a nos envolver. E então, essa possibilidade de estar em contato, de captar os seus pensamentos, os seus influxos amorosos, isso se dá por meio da mediunidade, que é essa porta de auxílio, de abertura, de amparo a todos nós. Então, precisamos tirar de uma vez por todas, esse entendimento de que mediunidade é para sofrimento. O sofrimento é a escolha de cada um de nós, o sofrimento é a nossa ainda inabilidade de lidar com com o pensamento que é criador, com as nossas emoções, com os sentimentos que nós precisamos transformar e modificar. Então, lavar os nossos pensamentos nas fontes do Cristo todos os dias. Então, mediunidade é bênção, é oportunidade. E Kardec fala para nós, então, né, que nós podemos dizer que todo mundo é mais ou menos médium, né? Todos nós somos mais ou menos aí médiums, né? E aí, no livro dos médiums, nós temos aqui esse capítulo muito especial, que é o capítulo da influência moral dos médiuns. Nós sabemos que, enquanto médiuns que todos somos, existem alguns médiuns que têm aquela faculdade da psicografia, em que capta o pensamento dos espíritos de forma mecânica ou semimecânica, ou ainda intuitiva, e que nesse processo de captar e passar uma mensagem no papel, ou mesmo o médium de psicofonia, o médium que tem a clarividência, que passa uma mensagem porque ouve, existem graus. Todos os médiuns são iguais? Todos os médiuns enxergam a faixa vibratória do espírito comunicante da mesma forma? Todos os médiuns captam a mensagem da mesma forma e transmitem da mesma forma? Nós podemos aqui, vamos supor que nós somos todos médiuns, estamos numa sala para uma reunião mediúnica e nós vamos receber um recado simples
de um espírito que é o dirigente aí da reunião mediúnica. Então, ele vai transmitir o seu pensamento e nós vamos captar e transmitir aos nossos companheiros, ou por meio de uma psicografia, ou por meio de uma psicofonia, ou vamos ver, ouvir e depois dizer o que foi dito. Todos nós vamos captar da mesma forma? Não. E se nós estivermos nessa mesma reunião mediúnica e nós temos o dirigente, o dialogador, espíritos, né? Os espíritos desencarnados, nós temos o dirigente da reunião, nós temos os espíritos responsáveis pela manutenção da ordem, pela manutenção fluídica, os construtores que chegam antes, aí 2, 3, 4 horas antes, para fazer toda a construção espiritual desse ambiente. Nós temos os espíritos que estão ali auxiliando na corrente vibratória, nós temos os espíritos enfermiços, os doentes que chegam em busca de socorro, e nós temos aqueles que chegam muito bravos, muito irritados, porque eles foram até a reunião mediúnica de uma certa forma compulsiva, né? Compulsória, forçados. Eles chegaram ali obrigados, às vezes presos, às vezes eles nem perceberam como eles chegaram ali. Então, olha quantos espíritos nós temos numa mesma reunião mediúnica. E todos nós temos aí a clarividência. E nós vamos enxergar os espíritos que ali se encontram. Ou nós temos a psicografia, ou seja lá qual for. Todos nós vamos enxergar todos esses espíritos? Todos nós vamos captar a mensagem de todos? Não. Nós podemos ter uma situação em que chega até mim um espírito de uma alta envergadura moral e diga isso, e o meu companheiro do lado, que tem uma mediunidade muito parecida com a minha, ele não enxerga nada. Ele não veja nada disso, ele não veja esse espírito que chegou até mim. Pode ser que, no meio de uma reunião dessa, eu consiga ver os espíritos sofredores, os que estão sofrendo muito, os que estão adoentados, os que estão debilitados, e não consiga ver aqueles luminares leves, etéreos, porque tudo depende da faixa vibratória que nós enxergamos. Nós não vamos, numa reunião mediúnica, enxergar todos os espíritos que ali se encontram, e mesmo que nós tenhamos mediunidades parecidas, conseguiremos captar de acordo com as nossas construções, com os nossos recursos internos e também com a especificidade da nossa faculdade mediúnica. Isso dá muito pano para manga, né? Dá muita dificuldade, porque às vezes nós estamos num local vendo espíritos amorosos, fazendo todo um amparo, e pode ter alguém vendo os espíritos só aqueles que querem atacar, os que estão muito bravos, os que estão empedernidos no mal. Então, cada um vai enxergar de acordo com a sua acuidade vibratória, com aquela faixa vibratória em que ele transita mais. E é disso que fala o livro dos médiuns, especialmente nessa parte do livro. É exatamente sobre isso. Então, nós temos aqui da influência moral dos médiuns, no capítulo 20, em que a primeira pergunta desse capítulo, na questão 226, ele vai perguntar: o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Porque é uma pergunta que nós temos muitas vezes nós ouvimos, né? Como aquele médium que tem dificuldades morais tão intensas, ele consegue ser médium. Por que ele tem mediunidade? Mediunidade não é só para os eleitos, para os escolhidos, para os bons? Quando não, a gente pensa para os perfeitos, né? Como se tivesse espírito perfeito na Terra? Não, né? Então Kardec faz essa pergunta. E a resposta da Pleia de Verdade é não. A faculdade, propriamente dita, se radica no organismo. Independe do moral do médium. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Então, o desenvolvimento da mediunidade está ligado ao organismo.
né? Tem ali o estudo da glândula pineal, mostrando os cristalzinhos que nós temos. Então, está ligado à faculdade do corpo, do organismo. Todo aquele que sente mais ou menos a influência dos espíritos é, portanto, considerado médium. Agora, o uso que cada um vai dar está ligado a quê? Às suas conquistas morais ou às suas mazelas morais. E isso a gente precisa estar muito atento. Porque se todos nós somos médiums e todos nós captamos os pensamentos dos espíritos, porque também, Kardec perguntou, né? Os espíritos influenciam a nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos atos? E os espíritos da Pleia de Verdade respondem, sim. De ordinário são eles que vos dirigem. Opa! Então nós precisamos ter muita atenção, porque são eles que nos dirigem. Sim. Então eles podem nos dirigir para o mal? Claro. E por bem? Também. Como isso acontece? De acordo com a nossa conduta moral, com o nosso esforço de evangelizar a nossa vida, a nossa existência, de compreensão do Evangelho de Jesus. Compreensão. Para compreender o Evangelho de Jesus, passamos necessariamente, obrigatoriamente, pela necessidade de estudar o Evangelho de Jesus. Compreender esse Evangelho para que haja o próximo passo, que é o esforço da vivência desse Evangelho. Então, se os Espíritos nos dirigem, se os Espíritos nos influenciam, e se todos somos médiums, precisamos cuidar da nossa conduta moral. Como diz Augusto aqui, né? O bom médium deve primar por uma conduta moral elevada, pautada no Evangelho, na realização do bem, atraindo a aproximação e a comunicação dos espíritos superiores. Isso mesmo, né, Augusta? Então, esse é o nosso trabalho. E esse trabalho a gente faz onde? Na casa espírita? Também, mas não só. Porque muitas vezes nós temos um encontro na casa espírita, às vezes uma vez por semana, 2 ou 3. Esse trabalho é o trabalho do espírito. É para isso que nós nascemos. Para quê? Para vencer as nossas mazelas, as nossas más tendências, as nossas dificuldades morais, construir em nós virtudes, bons sentimentos, pelo esforço da vivência no bem, pelo esforço da vivência do Evangelho. E é nesse esforço que o médium consegue, então, fazer a ligação fluídica, perispiritual, mental, com os bons espíritos. E nós vamos captar pensamentos desorganizados ao longo do dia ou não. Vamos fazer uma análise dos pensamentos que chegaram até nós só no dia de hoje. Você consegue analisar que espécie de pensamentos chegaram até você? Você é médium. Você está em trabalho 24 horas por dia. Não é na casa espírita somente. Então, quais os pensamentos que chegaram até você? Quais foram os impulsos que vibraram no seu ser? Que pensamentos você acolheu? Que pensamentos você digeriu? Que pensamentos você tomou como se fossem teus e não são? Onde estão as portas da perturbação espiritual para você? Qual é o teu pontinho ali? Aquele calcanhar de Aquiles que precisa ser trabalhado, que precisa ser modificado. Nós precisamos entender isso todos os dias da nossa vida. Porque senão nós vamos achar que a mediunidade é uma faculdade em que eu vou exercer somente na casa espírita. E está muito longe disso. Muito longe disso. Somos médiuns 24 horas por dia. Inclusive, quando nós vamos dormir, fazemos a nossa prece, o nosso evangelho. Na grande maioria das vezes estamos onde? Nas casas espíritas, na nossa casa espírita, no local em que nós temos afinidade espiritual para trabalhar como médiuns. E no nosso trabalho, no dia a dia, qualquer trabalho que seja, nós estamos exercendo ali mediunidade. Quando nós vamos à casa espírita fazer um trabalho, muitas vezes a gente lida muito com o evangelizador, e o evangelizador, muitas vezes ele não se percebe como médium, e ele é. É um trabalho eminentemente mediúnico.
né? Não só o da exposição, não só da doutrinação, ou do passe, ou da cura. Todo trabalho é. E na nossa profissão, ao fazer um pão, se eu sou um padeiro e vou fazer um pão, eu estou ali exercendo a minha energia, a minha vibração, ela tem total influência no crescimento dessa massa ou não. É ou não é? Quem faz bolo em casa aí? Vai fazer bolo o dia que você brigou com o marido, brigou com o filho, teve problema em casa, teve problema no trabalho, vai fazer um bolo com aquela energia pesada. O bolo dá certo? Gente, o bolo não dá certo. É a exteriorização das nossas vibrações. Não dá certo. Não cresce, fica embatumado, fica pesado, cresce, depois ele murcha no meio. Já aconteceu isso aí? Então, é assim. Imagina nas nossas relações, no nosso dia a dia. Nós somos médiums o tempo todo. E o trabalho de aprimoramento mediúnico é um trabalho diário, de todas as horas. E se nós estamos distraídos do processo, se nós estamos distraídos do despertamento que nós precisamos trabalhar para que nós sejamos vivos na carne, porque a maioria está morto na carne, para que nós sejamos vivos, aproveitando as oportunidades, as provas, as expiações, os convites amorosos de Jesus, as oportunidades de reparação, as oportunidades de construção. Para isso precisamos de atenção, de vigilância, de não esquecer do ser espiritual que nós somos e buscar a construção desse ser espiritual pelo nosso esforço da vivência do Evangelho. Então não dá para apartar, né? Sou médium só na casa espírita, então não entendi nada de mediunidade. Então aqui ele fala para nós dessa influência moral dos médiuns. E que aqui também, no item 5º, ele vai falar assim, ele pergunta, então, nas lições ditadas, de modo geral, ao médium, sem aplicação pessoal, não figura ele como um instrumento passivo para a instrução de outra pessoa? E aí os espíritos respondem, muitas vezes os avisos e conselhos não lhes são dirigidos pessoalmente, mas a outros, a quem não podemos dirigir senão por intermédio dele. Entretanto, deve tomar a parte que lhe caiba em tais avisos, conselhos, se não o cega o amor próprio. E aqui a gente precisa prestar muita atenção, né? Ele diz assim, ó, não creiais que a faculdade mediúnica seja dada somente para a correção de uma ou duas pessoas, não. O objetivo é mais alto. Trata-se da humanidade inteira. Então, quando nós recebemos um pensamento carregado de vibrações amorosas, uma inspiração, de conversar com alguém, de fazer algo, uma ideia, até mesmo no nosso trabalho profissional, estamos ali, né? A todo vapor, com as nossas potências, com a nossa faculdade mediúnica. Quando estamos numa casa espírita e damos uma comunicação, seja ela de qual for, aquela lição não é para nós, é uma carta para alguém que traz algumas orientações, conselhos, alertas, e é para o outro porque precisa passar pelo médium para chegar até aquela pessoa, porque não existiria outra possibilidade. Mas o médium deve sempre tirar para si, em todas as comunicações que ele passa, a sua lição. E na grande maioria das vezes recebemos as lições que são para nós. São os nossos amores, né? Os nossos espíritos amigos, amorosos, falando conosco, ao nosso coração. E muitas vezes estamos distraídos achando que a lição é para o outro. Quantas vezes nós vamos ouvir uma exposição e os espíritos usam ali o expositor para falar conosco e a gente fica pensando, nossa, mas essa lição era para o meu marido mesmo. Pena que ele não está aqui, né? Ou essa lição era para o meu filho. Não, essa aqui era para o meu irmão. Nossa, essa é para minha mãe. Nossa, minha vizinha precisava ouvir isso, hein? Nossa, ainda bem que a minha vizinha está aqui, porque essa lição é para ela. É para nós. É para o expositor, especialmente, e para nós. Quando a gente achar que a lição é para o outro, é porque nós ainda não compreendemos as nossas necessidades de transformação. Então, precisamos ficar atentos para não perdermos a abençoada oportunidade, né? Esse capítulo é de uma riqueza que a gente precisaria ficar aqui alguns meses falando dele, né? Mas então eu escolhi algumas passagens que eu achei muito interessante
para que a gente possa falar. E eu gosto muito desse capítulo, e fiquei muito feliz por recebê-lo, porque quando eu estava ainda na graduação, em Direito, e eu precisava escolher o TCC, né? Fazer aquele TCC que todo mundo morre de medo. E eu queria, em Direito, eu escolhi falar da psicografia como um recurso probatório, como prova no judiciário. E aí eu fui fazer o mestrado e eu levei o mesmo tema para trabalhar no mestrado, a psicografia como prova judicial. E foi um momento, assim, de luz na minha vida, de muita gratidão a Jesus por essa oportunidade, de levar até o meio jurídico a possibilidade de nós levarmos uma carta psicografada para que ela possa ser valorada ali como prova. E que não existe nenhum impedimento no nosso ordenamento jurídico para que isso aconteça. E tratando lá na dissertação do mestrado, eu precisei trabalhar essa questão, né? A influência moral do médium nas comunicações. Então, foi um trabalho que me trouxe muita gratificação. E depois que foi terminado o trabalho, a dissertação veio a contento, foi aprovada, nós conseguimos ainda que esse trabalho fosse publicado como um livro. Então, nós temos essa obra, que é Psicografia e Prova Judicial, que está com a editora Lex Magister, que é fruto desse trabalho. E que neste trabalho eu precisei aprofundar e estudar um pouco dessa postura do médium, a influência do médium em cada comunicação, para levar para o mundo jurídico a psicografia, a mediunidade e a doutrina espírita, né? Então, esse capítulo é muito caro ao meu coração. Então, aqui ele fala para nós assim, por que permitem os espíritos superiores que pessoas dotadas de grande poder como médiums e que muito de bom poderia fazer sejam instrumentos do erro? Por quê, gente? Nós temos visto, né? Tantos médiums caindo em erros, tantos médiums com condutas totalmente apartadas da mediunidade com Jesus, totalmente apartadas da mediunidade ensinada por Kardec, né? Do dar de graça, do buscar a caridade, de fazer o bem, de buscar a sua modificação moral para que haja um ajustamento vibratório com os espíritos superiores. E por que isso tem acontecido tanto? Por que nós temos visto isso tanto? Por que tantas pessoas desacreditando até na mediunidade por falta de conhecer e de estudar, né? Então, quando Kardec pergunta, ele diz, os espíritos de que falas procuram influenciá-las, mas quando essas pessoas há consentimento em ser arrastadas pelo mau caminho, eles as deixam ir. Daí, o servirem-se delas com repugnância, visto que a verdade não pode ser interpretada pela mentira. A verdade não pode ser interpretada pela mentira. Então, aqui é escolha, livre-arbítrio de cada qual. Na nossa vida, no nosso dia a dia, se nós nos comprazemos com aquelas ideias e com aqueles pensamentos de vingança, de uma certa justiça, né? Porque os obsessores acham que muitas vezes eles estão fazendo justiça. Eles se entendem imbuídos de uma justiça contra aquele que deve algo para ele ou que deve algo para alguém. Então, quando nós estamos, no nosso dia a dia, nas nossas relações, no nosso trabalho na casa espírita, no nosso trabalho profissional, dentro de casa, no nosso lar, e nós estamos nos sentindo muito injustiçados, ofendidos, magoados, muito cuidado. Mas muito cuidado. Acenda todos os piscas alertas, né? Por quê? Se somos influenciados e de ordinário são eles que nos dirigem, e se eu estou me sentindo muito injustiçado, vitimizado, então eu estou no direito de revidar que tipo de forças mentais estão operando juntamente com as nossas. Se instalam os processos obsessivos gravíssimos por conta desse pensamento.
Porque esse pensamento, mas alguém me ofendeu, eu estou me sentindo ofendido, porque alguém me ofendeu. Então vamos cuidar desse nosso orgulho que foi ferido, dessa circunstância que chegou até nós. Vamos buscar compreender isso, compreender o outro, entender a nossa parte, fazer o quê? O que o Evangelho nos orienta nessas horas, nesses momentos delicados? O revide, o olho por olho, dente por dente? O Evangelho do Cristo Jesus fala para nós assim: aquele que te pedir a túnica, dê também a capa. Aquele que te obrigar a caminhar 1000 passos, caminha mais 2. E aquele que quiser bater numa face, dá outra. E perdoa quantas vezes? 70 vezes, 7 vezes. Sem limites. Então, quando estivermos nesse processo de nos sentirmos injustiçados, vitimizados, e a revolta cresce, é porque nós já estamos plugados com pensamentos de irmãos que não querem o nosso avanço, o nosso progresso, o nosso bem. E que se mantivermos esses pensamentos, alimentarmos e interiorizarmos em nossas estruturas energéticas, espirituais, vamos adoecer. E um processo obsessivo grave se instala, e aí nós já sabemos as consequências de tudo isso. Existe injustiça? Não. Isso existe, né, gente? A gente olhando assim, a gente fala, nossa, mas isso não é justo, ok, não é. Mas existe injustiçado, então Emmanuel, Kardec, os espíritos da Play de Verdade dizem que não. Que ninguém é injustiçado. Nós recebemos aquela cota do mal necessário ao nosso aprimoramento moral, ao nosso refazimento, a oportunidade de repararmos este mesmo mal que causamos lá no passado, então esse mal chega até nós. Então não chega até nós gratuitamente, porque Deus dormiu, está invigilante, porque Deus é amor, justiça, misericórdia, onipotência, sabedoria. Nem um fio de cabelo cai sem a autorização do Pai. Então nada nos chega sem que traga para nós uma lição muito grande, uma oportunidade de mudar e de construir em nós o que ainda não temos, não possuímos, mas ali é a oportunidade de refazimento, de reajustamento. É aquela oportunidade de construir o bem, quando aquele mal que eu causei no passado chega até mim, para que eu me perdoe e perdoe o próximo. Então, sem perdoar, nós não conseguimos exercer a nossa mediunidade de forma clara e cristalina. Chico Xavier acontecia muitas coisas, muitos causos com o Chico, né? Então, certa vez, ele ficou magoado, porque uma irmã dele, enfim, fez algo ali que ele ficou muito sentido, o seu cachorrinho estava doente, e o Chico gostava tanto daquele cachorrinho, e ela, para querer ajudar, acabou assassinando o cachorro de veneno, enfim, quando ele chegou, ele viu aquilo, ele ficou muito magoado, e aquela dor ficou no coração dele, e Emmanuel pede para ele, então, olha, isso está atrapalhando a sua faculdade mediúnica. Então, o que eu faço? Compra alguma coisa que ela queira. Fala, como assim? Eu estou me sentindo magoado porque ela me fez um mal, né? E eu ainda vou comprar uma coisa que ela quer, compra. E o que ela quer? Ela quer uma máquina de costura, e eu não tenho salário para isso, nem que eu dividi, né? Naquela época não tinha Casas Bahia, né, gente? Não dá nem para dividir em 24 vezes. E ele foi lá, comprou a máquina, dividiu mais ou menos isso aí. E aí começou as Casas Bahia, eu acho, né, gente? Em 20 e tantas vezes para poder pagar com o salário dele, que era curto. E quando ele dá esse presente para ela, ela fica tão feliz. E do coração dela sai tantas energias amorosas. E todo aquele sentimento de rancor e mágoa e de estranhamento que tinha ali sumiu, foi embora. Então, conosco acontece isso, né? O perdão, quando chega até nós uma oportunidade de perdoar alguém que nos ofereceu o seu mal, é porque existe em nós vetor atrativo energético do mal causado por nós no passado.
isso chega até nós como oportunidade de quê? De piorar a situação? Não, é porque nós já temos condições espirituais de avançar, de progredir, de passar essa lição, de vencer essa lição, de transformar a nós mesmos, de modificação da nossa postura e uma modificação da nossa memória espiritual, que fica ali tudo guardado, que vai registrado, influenciando nossos pensamentos, nossos atos. Então vamos prestar atenção nisso, né? Exatamente, Edna. A necessidade primeira do médium, e todos somos, então, é evangelizar a si mesmo. Evangelizar a si mesmo. Como eu me evangelizo? Conhecendo o evangelho, estudando o evangelho, lendo o evangelho, buscando pautar a sua vida no esforço do evangelho, conformando, modelando os nossos atos. Isso vai ser possível sempre, gente? Claro que não, somos espíritos imperfeitos em processo de aperfeiçoamento. E é o esforço do aperfeiçoamento que nos faz nos evangelizarmos. Então, ele fala aqui, ele pergunta na questão, ele fala assim, então, qual o médium que se poderia qualificar de perfeito? Então, qual é o médium perfeito? Como que o médium perfeito age? Como ele é? E ele fala assim, perfeito? Os espíritos respondem, perfeito? Ah, bem sabes que a perfeição não existe na Terra. Sem o que não estarias nela. Olha a pergunta que ele faz e a resposta dos espíritos. Então, gente, vamos prestar muita atenção. Você está se considerando um médium perfeito? E os seus companheiros em torno de você, com as suas dificuldades, aquele com uma dificuldade tal, aquele com uma dificuldade tal, e você no meio daquilo, olhando todo aquele monte de imperfeição e pedindo ao Senhor, nossa, eu preciso de um grupo mais aprimorado, né? Esse grupo aqui tá meio capenga, né? Porque não tá legal. Então, se você está analisando os companheiros à sua volta e que todos eles têm dificuldades, então Kardec fala para você, olha, você está procurando um grupo perfeito? Esquece, não tem nenhum lugar. Em nenhuma casa espírita, em nenhum grupo espírita desse planeta. Por quê? Ele fala aqui para nós, a perfeição não existe na Terra. Graças a Deus, né? Que bom. Por quê? Senão você não estaria aqui. Senão eu não estaria aqui. Senão nós não estaríamos aqui, tendo a oportunidade de servir. Apesar das imperfeições. Porque é a oportunidade de servir também que nos eleva, né? A nossa condição espiritual. E ele diz assim, dize, portanto, bom médium. E já é muito, pois que eles são raros. Médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganá-lo. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido o menos enganado. Porque somos, então, enganados com uma certa frequência. Por quê? Porque não temos ainda um grau de vigilância, né? De vigilância dos pensamentos que nos chegam, das sugestões que nos chegam, das próprias tentações. Você conhece a sua tentação? Então precisa conhecer o teu ponto central de dificuldade vibratória, energética, espiritual, o motivo central o objetivo pelo qual você reencarnou? Qual é a tua tentação? Porque a tentação para mim é uma, né? Para a Edna é outra, para o Fábio é outra, não é a mesma coisa. Para a Augusta é outra. Então, a Augusta vai ser tentada em uma coisa que a Edna não vai. Já a Edna vai ser tentada em algo que eu não vou. Eu vou ser tentada em algo que... Então, qual é o meu ponto? Qual é o seu ponto? Qual é a sua dificuldade? E Kardec nos traz muito claro que existem duas chagas. Então, não são nem muitas para a gente investigar. É o orgulho e egoísmo. E a gente oscila aí nos dois, porque faz parte do nosso processo evolutivo. Conheça-te a ti mesmo. É imprescindível. Qual é a mazela, a chaga
que você mais transita, em que você mais elabora os seus pensamentos, em que você mais se ressente, em que você mais tem dificuldade? É no egoísmo ou é no orgulho? O teu orgulho é constantemente ferido em situações, circunstâncias em que você se sente humilhado, melindrado? Então você já sabe que é orgulho. Você tem condições de querer coisas para você, de cuidar só de você, de buscar o bem-estar para você primeiro, porque afinal de contas sou eu. Então você já sabe que você transita mais no egoísmo. Aí tem as derivações, os filhotinhos, as ramificações, vaidade, prepotência e tudo mais, né? Então nós precisamos conhecer o nosso calcanhar de Aquiles, a nossa tentação, onde os espíritos encontram brechas, sugerem os pensamentos, e se não estivermos vigilantes, vamos cair, né? Então, autoconhecimento, vigilância e transformação moral, eles andam juntos, de mãos dadas. Não dá para fazer transformação moral sem autoconhecimento e sem a vigilância. Porque o invigilante, ele pode até se conhecer, mas ele está invigilante e ele não faz a transformação. Ele percebe o que está acontecendo. Ele percebe que ele não está bem porque ele está sob um ataque espiritual profundo. Sugestões, brechas que ele tem dado, aberturas, ele não percebe. Então, Maria amada, de que forma podemos perceber um pensamento sugerido e não nosso? Por esse exercício, Maria, de autoconhecimento. Porque quando a gente busca se conhecer, a gente sabe mais ou menos que tipo de pensamentos fluem na nossa mente, que tipo de sentimentos pululam aí em nossa estrutura perispiritual. E quando vem algum pensamento que a gente fala, nossa, mas isso é bem estranho. Eu não costumo ter esse pensamento. Ou se você está bem e de repente você sente uma ideia de algo que te traz um mal-estar, uma desconfiança, uma rebeldia, uma agitação, uma ansiedade, um estado triste, depressivo. Preste atenção no teor dos pensamentos que te chegam. Para quê? Para que a gente possa fazer o processo de repulsão pela expansão da luz e do amor. Porque muitas vezes a gente quer repelir o mal com o mal, né? Aí não dá, aí dá casamento. Mal com mal dá casamento. O mal com luz dá uma repulsão. Né? Então, pensar, sentir, buscar conhecer a nós mesmos. Muito cuidado com aquelas ideias de desvalia, de que a gente não é bom o suficiente, de que a gente não faz as coisas boas o suficiente, que nós somos imperfeitos demais. Olha só, o que os espíritos falaram para Kardec. Olha, a Terra não é um lugar de perfeição, né? Que bom, por isso que você está aí. Então, para nós é a mesma, né? Olha, nós não somos perfeitos. Querer fazer tudo perfeitinho, isso é uma doença moral. Provocada por qual chaga? Pelo orgulho. Então, assim a gente vai conhecendo melhor a nós mesmos e aguçando melhor aí as nossas anteninhas espirituais, né? E aqui ele fala assim, ó, quais as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue isenta de qualquer alteração? Gente, olha só, né, Kardec, é o bom senso, né? Então, como? Quais são as condições necessárias para que a palavra dos bons espíritos chegue até nós, mas sem alteração, sem deturpação? E ele vai dizer assim para nós, né? Os espíritos dizem querer o bem, repulsar o egoísmo e o orgulho. Ambas essas coisas são necessárias, que é o que a gente estava falando, né? É querer o bem. Como é que esse querer o bem? É querer assim mais ou menos? É querer ardentemente, é mover as forças psíquicas, físicas, mentais, as vibrações que estão à nossa volta, é mover tudo, é ter a vontade ativada, porque a vontade é a gerência esclarecida e vigilante de todos os nossos atos mentais, como dizia Emmanuel, não é? Então,
Então, é ativar essa vontade de querer o bem, de desejar o bem, de vivenciar o bem, de expandir o bem. Expandir o bem. Viver o bem. Então, se o mal chega até mim, o que eu faço com o mal que é do outro? Eu vou absorver o mal que é do outro? Eu vou doar o mal que é em mim? Ou eu vou fazer um processo de expansão da luz, compreensão do outro, compreensão das minhas necessidades evolutivas, provacionais, expiatórias, e agradecer ao instrumento de renovação que chega me ofertando mal para que eu cresça e me torne um ser ainda melhor. Esse é o perdoar 70 vezes, 7 vezes. É andar com o Cristo. É vivenciar o Evangelho de Jesus, né? Não sei, Joseval, essas comunicações com os ETs eu não tenho conhecimento, tá? Então eu não posso dizer. Não pode dizer. Agora, quem que não é extraterrestre nessa terra? Aqueles que caíram de capela. Somos, né? Como diz Emmanuel, a grande maioria de nós, espiritistas, espíritas, somos aqueles espíritos empedernidos no mal, rebeldes, que foram expulsos de um sistema planetário e que aqui vieram pela misericórdia do Cristo Jesus. Então, todos nós o somos, né? Então, ele diz assim, para a gente poder terminar aqui, o meu tempo já está terminando, ele fala para nós que as qualidades que de preferência atraem os bons espíritos são o que a gente precisa exercitar mesmo: bondade, benevolência, simplicidade de coração, o amor do próximo, amor ao próximo, o desprendimento das coisas materiais, que também inclui o desprendimento daquela obstinação por mostrar a nossa razão, os nossos pontos de vista, de lutar por pontos de vista, enfim. Então, vencer a persona egóica, né? Enferma. Então, esses são os pontos que nós precisamos trabalhar. Exercitar o bem, querer o bem, desejar o bem e vivenciar o bem. Os defeitos que os afastam são o egoísmo, o orgulho, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. Todas as mazelas que escravizam o homem à matéria. O homem fica escravizado à matéria. E nós não fomos criados para sermos escravizados à matéria, porque somos espíritos destinados à luz divina. Dentro de nós, há centelhas divinas. Nós precisamos tomar posse dessa herança divina que há em nós e brilharmos a nossa luz. Brilharmos, expandirmos a nossa luz. E isso só se dá pela vivência do Evangelho, expandindo bem em nós, vencendo as dificuldades, né? E aí ele fala assim, todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas de acesso aos maus espíritos. Então já sabemos onde estão as portas. Se eu não consigo identificar qual é o meu ponto de modificação, eu já sei que as duas chagas da humanidade é orgulho e egoísmo. Eu sei que o que foge do bem é porta à influenciação perniciosa que me influenciará para o mal e que me prejudicará. E assim prejudicará todos aqueles que estão à minha volta. Então, é o vigiar e orai. Vigiar e orai. Hoje, sempre. Vigiar e orai. Alguém fez uma pergunta. Joilson, o que acontece com as pessoas que fogem aos compromissos com a mediunidade? Joilson, aí depende de cada circunstância, de cada caso, né? Quando a gente entende, quando nós somos acolhidos, vamos a uma casa espírita e somos acolhidos e compreendemos o que é mediunidade, passamos a estudar o que seja mediunidade, que é um grande compromisso do espírito, que nós pedimos lá no mundo espiritual, ao delinear, ao fazer o nosso planejamento encarnatório, para que nós pudéssemos nos manter ainda mais conectados aos espíritos amorosos que nos envolvem, servir àqueles que de alguma forma prejudicamos, espalhar o bem, servir, doar. Ele é acolhido, ele compreende o que seja mediunidade e que é um processo natural e de expansão. E ele busca fugir desse compromisso, ele terá
que em outras oportunidades reencarnatórias, reparar tudo isso. Porque quando a gente vem com um compromisso mediúnico, muitas pessoas estão à espera do nosso ato de servir o próximo, né? De doar. Tem muitas pessoas, tem espíritos ali ligados à nossa esfera vibratória, que nós magoamos e ferimos e que estão extremamente rebeldes, aprisionados, escravizados, e que com o nosso servir, auxiliar, também se modificam, também se libertam. Então, o compromisso mediúnico é luz. Eurípides tem uma página de um livro que chama O Compromisso do Espírita Diante do Evangelho, que eu recomendo a todos os trabalhadores, a todos os espíritas, porque é um livro imprescindível, para que a gente possa compreender esse compromisso. E ele fala para nós que o compromisso do espírito, no caso a mediunidade, o compromisso do espírito é um selo de luz para que o espírito não venha se perder nas estradas da vida, nas ilusões da matéria. Ou seja, para que ele não se distraia com, eu trabalho demais, eu não tenho tempo. Eu preciso viajar agora, não vai dar. Eu preciso fazer a minha 8ª graduação, agora eu não tenho tempo. Eu ando muito cansado, agora não vai dar. Ou eu não quero mesmo ser médium, eu quero que me desligue desse negócio, porque eu não quero mediunidade. Então, o compromisso do espírito é selo, é luz, é caminho para que ele não se perca naquilo que ele tem se perdido dentro de si ao longo de milênios. É uma abençoada oportunidade de estarmos em comunhão com o Pai, com as esferas mais altas. E quando nós estamos ligados a eles nessas esferas mais altas, é tão bom, não é? É tão bom, gente. O nosso padrão mental, ele se modifica. Nós fazemos aquele exercício de elevação do nosso padrão mental e provamos disso, né? Provamos disso, de estar próximos dele, de estar próximos da equipe espiritual, e o quanto isso é bom, e o quanto isso traz um bem-estar, uma satisfação pessoal, um preenchimento dos nossos corações. E isso é bênção, isso é oportunidade, isso é presente divino. E é isso que a mediunidade pode nos proporcionar. A dor e o sofrimento vêm quando a gente tem as nossas dificuldades em alinhar o nosso pensamento, educar o nosso pensamento, transformar os nossos sentimentos. Estamos passando por momentos difíceis em que estamos desajustados e necessitamos de ajuda, né? Então, muito cuidado, muita vigilância, educar o pensamento bem todos os dias, 24 horas por dia, para que haja um realinhamento energético, para que haja uma mudança das nossas memórias, né? Uma renovação, para que haja transformação dos sentimentos, e a gente vence, assim, as nossas más tendências. Então, orai, vigiai, servir e seguir avante sempre. Gratos a Deus pela oportunidade da mediunidade. Obrigada, viu, Edna? Meus queridos, é isso, nosso tempo esgotou. Muito poderíamos falar, mas já falamos demais também. E agradecer muito a vocês, viu? Do Centro de Estudos Amar, do projeto Lindo Amar, que Deus Jesus possa inspirá-los, envolvê-los, abençoá-los. E todos que estão aqui hoje, que Jesus possa abençoar a todos, viu? Uma gratidão imensa estarmos todos reunidos hoje. Obrigada. Michele, nós aqui temos muito que te agradecer por ter aceitado esse convite, pela sua simpatia, pela facilidade de tuas palavras tão esclarecedoras. Tá? Foi assim muito. A gente nem viu a hora passar, nem acredita que já chegou o final. Então, foi maravilhoso. Então, se você está de parabéns, realmente Jesus lhe inspirou. Não percebi faltar nada, falou sobre isso. Parabéns, nós adoramos. E nós temos mais alguma perguntinha? Deixa eu ver se aparece alguma perguntinha. Joilson tem mais uma perguntinha. Você falou sobre ligar o sinal de alerta quando nos afetamos com facilidade. De que forma
podemos superar esta afetação em nós? Muito bom, Joilson. Olha, Joilson, primeiro pelo processo de autoconhecimento. Depois, por estudar o Evangelho, compreender a doutrina espírita, estudar a base, né? Kardec, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, para compreender como se dá a vida, como se dá as escolhas das nossas provas, que tipo de provas nós escolhemos, analisar o nosso planejamento encarnatório, porque os espíritos nos esclarecem que nós escolhemos aquela soma de provas de acordo com as nossas necessidades espirituais de evolução. Mas quando a gente chega aqui, o que acontece? Esquecimento da matéria, esquecimento, né, do passado, as influências da matéria, as distrações da matéria, e nós, às vezes, nós espíritas, às vezes, nos comportamos como corpo físico. E aí, de vez em quando, a gente, opa, não, mas eu sou espírito. Então, isso mostra o quanto nós estamos distraídos do ser espiritual que nós somos, das provas que nós escolhemos, das dificuldades que nós escolhemos e que vão nos libertar espiritualmente. Então, analisar todo esse contexto. Aí nós vamos compreender que não existe injustiça, não existe fatalidade, né? Até Kardec fala no Livro dos Espíritos, nem bala perdida, né, gente? Então, entender que me chega aquilo que eu atraio pelas minhas necessidades espirituais, para quê? Para que haja uma punição? Não, para que haja a nossa libertação. Porque Deus não quer o nosso mal, Deus quer a nossa libertação, a nossa abundância, a vida e vida plena, que sejamos felizes e plenos, e nos impulsiona isso. Né, nos corrige e nos dá a oportunidade para que isso aconteça. Então, quando nos chega a essas situações difíceis, de dor, de sofrimento, provas e que nos magoam, nos ferem, nos ofendem, vamos trabalhar o orgulho. Como que eu vou trabalhar? Vamos mergulhar naquilo que a doutrina nos traz e que o Cristo nos traz. Vamos analisar aquele capítulo Bem-aventurados os pobres em espírito, vamos estudá-lo, vamos lê-lo todos os dias, buscar vivenciar aquilo que o Cristo nos traz, compreender a justiça divina, porque aí o que chega até mim e é o mal do outro, eu não vou internalizar porque é o mal dele, alguém que tá bem, que está feliz, que está sereno, em harmonia, oferta mal para alguém? Não. Então, se aquele irmão que está enfermiço me ofertou o mal é dele. Mas o mal que me chegou é o mal necessário para que eu vença o mal que há em mim. Então, nesse processo, a gente precisa fazer um processo do quê? Do perdão. Então, se eu me ressinto muito, se eu me magoo muito, vamos trabalhar essa bem-aventurança. Vamos compreender aí o orgulho. Porque senão nós vamos ter esse orgulho ferido o tempo inteiro, né? Ferido, espezinhado, por quê? Porque ele precisa diminuir. Então, trabalhar isso em nós, e como que a gente faz? Pelo exercício do quê? Da humildade. Da humildade perante a divindade, do Pai perfeito, soberanamente bom e justo. Da humildade perante aquilo que nos chega, que há uma necessidade. Da humildade de que nós não somos melhores, nós somos diferentes, cada um no seu ponto evolutivo, mas somos todos filhos do Pai, criados da mesma forma, simples e ignorantes, para galgar o nosso processo evolutivo. Então, trabalhar a humildade, compreender o que tem chego até nós, qual a lição não aprendida, qual a virtude que eu estou sendo convidado nesse momento. Isso é trabalho, isso não é passe de mágica, né? Isso é construção de um edifício. Então, a gente vai trabalhando a base do Evangelho de Jesus, vai ali amassando, fazendo cimento, fazendo as estruturas, erguendo esse alicerce, e isso vai acontecer conosco a cada momento. Claro, Joilson, claro, porque tudo se amplia muito, né? Tudo se amplia muito por conta dessa faculdade mediúnica, que cada um tem, né, a sua peculiaridade mediúnica, o seu modo de sentir, mas isso potencializa muito. Por isso, mais ainda, orai e vigiai. Prestar atenção. Que pensamentos são esses? Que sentimentos? O que eu estou sentindo? Isso que eu estou sentindo agora, isso é bom? Eu não sei dizer o que é, mas é bom.
Não, isso não é bom. Ah, então eu preciso fazer um processo de fechar isso. Eu preciso fazer um processo de modificação para que eu me liberte disso que está querendo me aprisionar. Isso é processo, e é o nosso processo, é o nosso processo de trabalho, que todos nós aqui, viu, Joilson, estamos todos no mesmo barco aí, galgando e buscando aprender. Para Edna diz, parabéns, Michele, excelentes reflexões sobre o tema. Que Deus abençoe. Gratidão. Eu também, Josete, ela também lhe agradece, particularmente também estou muito feliz por estar tendo essa oportunidade de ouvir essas suas belíssimas palavras. Você está nos fazendo refletir. Parabéns, Michele, você, teu encanto e sabedoria nos ajudou muito sobre a mediunidade gloriosa. Gratidão, gratidão eterna a do amar. Obrigada, Augusta. Belas minhas palavras. É sempre muito bom nós ouvirmos sobre isso, porque a gente estuda, conhece a doutrina mais profundamente ou mais superficialmente, nós sabemos sobre a reforma íntima, nós sabemos a respeito da gente estar se policiando, mas é muito bom quando a gente ouve, é como um puxãozinho de orelha, né? Como dizer, ei, peraí, presta atenção. Então, fantástico, maravilhoso, viu? Seu fechamento. Um puxãozinho de orelha, especialmente para quem fala, gente. Vocês não têm noção. Eu tenho essa impressão também. Né? Sempre que sai um assunto para a gente pensa assim, puxa, eu acho que eu estou precisando estudar sobre isso, não é assim, Michele? Agora eu entendi o puxão de orelha. É assim mesmo, gente. Obrigada, meus queridos. Que Jesus abençoe a todos. Você, Michele. Jesus te abençoe, sua família, viu? De cobra de bênçãos, de saúde.